Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui de novo com vocês nessa manhã maravilhosa. Aqui está um dia lindo, um sol inspirador. E hoje é domingo, Pentecostes, foi a data escolhida para a gente ter o nosso encontro. Principalmente por essa questão assim dessa diversidade, desse colorido, dessa possibilidade de todo mundo falar a língua de todo mundo, né? Da gente poder se entender, da gente poder viver em fraternidade, né? Que a Terra possa ser esse imenso campo fraterno, um jardim do reino de Deus. E acho que esse ensinamento, ele nos ajuda a construir isso. Claro que isso não está pronto, mas a gente vai tendo assim inspirações para poder construir isso. A Laura gosta de apresentar sempre o mestre Omran como um embaixador do mundo invisível, como alguém que veio não para ser adorado, não tinha nada de ego nele, né? Que ele fazia um trabalho sobre si muito, muito forte, né? Mas ele dizia que ele era simplesmente uma seta, uma placa indicativa. Alguém que ia mostrar o caminho, né? E nesse sentido, assim, ele indica o caminho, mas o trabalho é nosso, né? E é esse trabalho que pode ser feito cotidianamente, que eu acho que é a nossa grande possibilidade, né? A nossa janela, né? É a forma que a gente pode ter de construir esse caminho e na medida em que a gente vai construindo esse caminho, também a gente vai se fortalecendo, né? Imagina que você está construindo um caminho, colocando pedra, aí no fim do dia você está mais forte, né? Igual carregar bebê, né, Igor? A gente vai ficando mais... Cada dia o bebê vai crescendo, quando a gente percebe, a gente está forte e nem sabe como que aquilo aconteceu, né? Então eu queria abrir hoje lendo o pensamento do dia. Foi muito interessante que a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, que todo dia tem um pensamento, né, do dia que é selecionado pelo pessoal da Prosveta, que é a casa de edição, né? E cada dia ele tem um pensamento. E a obra do Omran nunca foi escrita, foi toda falada, toda oral, foram só palestras, né, que ele deu a vida toda. E as pessoas anotavam, depois de um tempo tinha gravação, tinha até vídeo, então tem muitos vídeos que podem ser vistos, né, na internet, e alguns vídeos são comercializados também pela Prosveta. Então, ele não chegou a escrever nada, não foi ele que organizou. Mas o céu ajuda na organização, né? É incrível como cada pensamento cabe direitinho, né? Em cada dia. Realmente, eu sempre brinco com a Laura. Quem escreve esses roteiros? Como a vida pode ser mágica se a gente presta atenção, né? Em cada coisa, assim. Ou tudo é comum, ou não existe milagre, ou tudo é um milagre, né? Eu prefiro acreditar que tudo é um milagre, porque realmente, quando se trata da vida, né? Tudo é incrível, né? Então, hoje a gente teve um pequeno milagre, que foi o pensamento do dia do livreto português de nossos irmãos da Maitreya, que fazem a tradução e publicam em Portugal o pensamento do dia. Está diferente do pensamento que foi publicado no pensamento em francês, que é o que a gente geralmente põe no nosso grupo de WhatsApp, no Instagram, porque o Guillaume, que a gente faz essa tradução juntos, ele é francês, então ele pega do francês, né? Mas eu achei esse do livreto de Portugal perfeito, parece que Portugal estava sabendo que a gente ia ter esse encontro de língua portuguesa e botou o pensamento
certinho. Se bem que o outro, em francês também, a Laura vai ler, está muito incrível. Então, 23 de maio. Na vida corrente, vocês se deixam apanhar continuamente por toda espécie de compromissos e atividades que, no momento, parecem ser úteis e aceitáveis, mas não tardam a perceber que perderam muito tempo e muita energia para obter pouco resultado. Isso não quer dizer que você não deva se interessar por nada além da vida espiritual. Na realidade, toda atividade pode se tornar útil se estiver bem ancorada num ideal elevado, numa filosofia divina. Se você estiver suspenso por uma corda sólida e bem amarrada, você poderá balançar em todas as direções. Mas, se o nó não for sólido, ou se a corda estiver gasta, você vai cair e vai arruinar suas costas, seus rins. Voltamos sempre à importância da ligação com o céu. Enquanto mantiverem essa ligação, cada uma das suas atividades pode tornar-se instrutiva e benéfica para vocês. A importância do ideal, né? Que vai dessa conexão com a nossa alma, com a nosso eu superior, né? E que nos sustenta, né? E aqui ele fala do dia a dia, né? Como é que a gente pode ter... Antigamente, para você ter a iniciação, precisava estar num templo, ficar lá dentro do sarcófago 3 dias e 3 noites, experimentar, né, vários estados, né? Você tinha que ser aceito no templo. Hoje em dia, a iniciação ela é no cotidiano. Por isso é que a gente quis trazer como tema, né, a espiritualidade no cotidiano. Porque esse cotidiano, ele tem 1000 chaves, né? Ontem a Claudinha falou sobre a importância do gesto, a Adolfo falou e vai falar mais hoje sobre o sol. Então, e é isso, né? Para que esses gestos, para que esse dia a dia, né? Esse cotidiano, cada coisa do nosso cotidiano seja viva, seja verdadeira e nos ajude a evoluir, a gente tem que estar conectado, essa corda tem que estar sólida e bem amarrada lá no alto. Então é isso. Deixo agora a palavra para a Laura. Quem quiser saber do outro pensamento do dia, vai esperar um pouquinho, porque aqui eu tenho... Não, peraí, desculpa, a gente começa hoje com a Adolfo falando práticas do nascer do sol. Não, mas deixa a Laura falar. Você vai... não, eu pensei que era Pentecoste, desculpa. Ela vai entrar no tema. Ah, tá bom. Não, mas eu passei para você ler o pensamento do dia, por isso que eu... Tá bom, posso ler. Acho que vale a pena. Tá lindo também. Pensamento... Isso era uma coisa que ele insistia muito e que vem simplificar e complicar muito o nosso cotidiano. A complexidade é bem maior, porque aí começa o pensamento. A vida nunca é a mesma. Ela vai escoando, ela vai fluindo, circulando, se transformando, colocando os seres, as pessoas aqui e ali. Hoje, vocês conseguem resolver um problema? Ótimo. Só que no dia seguinte, um outro evento acontece e vocês não podem enfrentar esse evento utilizando os mesmos métodos e as mesmas atitudes que na véspera. Vocês são obrigados a se adaptar a essa situação nova. Saibam que a vida sempre vai nos mostrar problemas diferentes para resolver e cada um vai precisar de uma solução particular, específica. Ontem, por exemplo, a solução era um gesto de bondade, de generosidade. Mas hoje vem uma outra dificuldade e talvez ela tenha que ser resolvida pelo raciocínio, ou pela atividade, ou pela paciência, ou pela indiferença. Então sempre busquem como se adaptar. Quer dizer, não existe piloto automático. Não dá. Vocês aqui que conhecem o caminho espiritual, piloto automático a gente
o avião cai. Não dá no caminho da consciência. Voilà. Então agora é o Adolfo. Agora é o Adolfo. Então vamos lá. Bom dia a todos. Espero que todos tenham dormido bem, acordado bem, que todos estejam bem hoje. E hoje a gente vai falar sobre práticas do nascer do sol, mas acho que antes da prática do nascer do sol, eu acho que a gente poderia começar um passo atrás, né? Porque se a gente imaginar que esse encontro que a gente vai ter com o sol é um encontro com essa entidade que representa o divino lá no céu, né? E onde a gente tem uma parte divina nossa lá no céu, lá nesse sol, e que a gente quer receber o quanto mais possível essa parte divina nossa que mora lá no céu, a gente pode fazer uma imagem que é como esse sol lá no céu, ele fosse um rei. E a gente, quando vai receber um rei, qualquer lugar onde vai receber um rei, tem toda uma preparação, né? Então, os diplomatas combinam, a gente prepara as ruas, enche de flores e tudo mais, né? Quando tem uma recepção de um chefe de Estado em qualquer lugar, a Laura deve saber melhor do que eu, porque ela passou muito tempo nas embaixadas, mas... Cata o lixo, né, Marcos? Cata o lixo, então deixa tudo preparado, né? Mesmo quando você vai receber alguém que você gostaria muito de receber na sua casa, você também prepara a sua casa. Deixa toda a casa limpa, arruma os móveis, deixa tudo pronto. Da mesma forma, o que a gente pode fazer com a gente mesmo, se a gente quer ter esse encontro com o nosso eu superior, com o nosso eu divino, de manhã, onde a gente tem mais possibilidades, porque a natureza provê essas possibilidades para a gente pode se preparar para isso. E então, eu acho que uma das propostas que o Omran passa é, à noite, a gente começa a se preparar para esse dia. Então, óbvio que a gente pode se preparar todos os dias, né? Vai se preparando, porque a gente vai se purificando, vai se desfazendo dessa carga pesada que a gente tem, né? Então vai se limpando, se lavando, se purificando, se santificando. Então, à noite, já quando a gente vai para o jantar, a gente come uma comida leve, né? Para poder dormir mais tranquilo. Tentar não se desfazer, né? Mas se entender com os próprios pensamentos e os próprios sentimentos, né? Então, o que está acontecendo dentro de mim? Então, voltar para si, entender o que está acontecendo e tentar se apaziguar com esses sentimentos e esses pensamentos que estão dentro da gente, para que a gente possa ficar mais tranquilo. E quando for deitar, a gente também pedir para tranquilizar esse sono, né? Para que a gente tenha um sono tranquilo, para que a nossa alma possa viajar pelo astral, nos lugares mais luminosos, que a gente possa aprender nesses lugares e que a gente esteja mais preparado para amanhã, quando a gente for ao nosso encontro com nós mesmos, que a gente possa ter o coração mais aberto para nos receber, para receber o sol, para receber esse divino, para a gente poder ir enchendo cada vez mais esse nosso vaso, que somos nós mesmos, né? E então eu acho que essa é a primeira
é um primeiro esforço que eu acho que a gente pode fazer, que depende só da gente, esse esforço, né? Desse se apaziguar, né? Se entender consigo mesmo, se entender com os sentimentos, se entender com os pensamentos e de alguma forma tentar direcioná-los para um lugar único, né? Para um caminho único, né? Que é esse de se encontrar, de se divinizar, vamos dizer assim, né? De nesse caminho, porque é um caminho, né? Que todo mundo vai seguir esse caminho até a eternidade, até quando a gente realmente se divinizar. E aí a gente vai ter essa noite, vai acordar, né? E a gente vai para esse encontro. Então, acho que cada um pode fazer essa experiência consigo mesmo, né? Tentar se recolher à noite e entrar em contato consigo mesmo, se apaziguar. Isso aí cada um vai entendendo as fórmulas. À medida que a gente tem essa vontade de estar mais preparado para se encontrar com o nosso eu superior na manhã seguinte. E aí, na manhã seguinte, a gente pode acordar um pouquinho antes desse sol nascer. Isso tudo são ideias, tá? E cada um pode ter a sua, à medida que a gente vai praticando, né? E quando a gente acorda um pouquinho mais cedo, e a gente também se prepara, a gente se apronta para isso. Então, uma das práticas é lavar as mãos, lavar o rosto, lavar os olhos, né? Porque diz que nessa noite, enquanto a gente estava dormindo, muita matéria espiritual mais grossa, ela fica ainda nas nossas mãos, no nosso rosto e no nosso olho. Então, à medida que a gente se lava com intenção para que tudo que for impuro, tudo que for não condizente com esse encontro que a gente vai ter, que ele se vá, que a gente possa lavar, isso vai colaborar para que a gente vá entrando num estado de uma consciência maior para poder ter esse encontro. E então a gente também se prepara ali para fazer esse encontro. E a gente pode criar talvez até um ritual, né? À medida que a gente vai se posicionando para o lugar onde o sol nasce, um pouquinho antes dele, a gente vai entrando em contato. E aí tem várias, assim, são possibilidades infinitas que a gente tem de entrar em contato com esse eu superior através da possibilidade que o sol nos dá. São milhares, né? E cada um, acho que vai, e não necessariamente todo dia vai ser igual, né? Cada dia a gente vai sentindo o que funciona melhor para a gente estabelecer esse contato, né? Da última vez que eu fui no Bonfim, eu aprendi uma coisa com o pessoal de lá, que conforme você vai subindo aquelas pedras, lá é um rochedo bem alto. Aqui a gente tem um solário que também tem degraus, então eu transpus para cá o que eu aprendi lá. Mas a cada passo que você vai dando, você vai pedindo para o anjo do fogo, me santifique. Anjo do ar, me purifique. Anjo da água, me lave. Anjo da terra, me limpe. Que tem a ver com essa limpeza, né, que a Adolfo falou, para receber esse rei sol. E aí essa imagem. É que eu tenho 12 degraus para chegar no solar, então dá para falar 3 vezes dessa fórmula. Né? Então, essa aí é uma fórmula que pode ser feita, né? Você vai entrando em contato com essas entidades e entrar em contato mesmo, né? Com essas entidades que elas estão aqui à nossa volta, né? Tudo à nossa volta. E a gente vai entrando em contato, vai estabelecendo esse vínculo com essas entidades e vai se preparando para esse encontro. E quando surge o sol, esses primeiros raios do sol que estão chegando, eles
eles podem trazer, eles trazem muitos presentes. E a gente pode trabalhar com eles de diversas formas. Então, uma das formas, a Laura falou até ontem, né, que a possibilidade da gente se imaginar no sol, o nosso eu superior no sol, olhando a gente de lá de cima, aqui de baixo. De lá de cima, aqui de baixo. Então, eu como esse eu superior que eu sou lá de cima, me olhando aqui para baixo, a gente vai estabelecendo essa conexão, a gente vai criando essa ponte, vai construindo uma ponte entre eu aqui da Terra e esse eu superior que quer materializar a matéria. Ele quer espiritualizar a matéria, desculpa. Espiritualizar a matéria. Ele quer vir para cá, né? Então, a partir desse querer dele, que existe essa possibilidade de a gente estar vivo aqui na Terra. A gente está vivo aqui na Terra justamente para manifestar o Espírito. E então, a gente pode estabelecer, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente tem, por exemplo, a gente pode pedir, por exemplo, revelações, porque esses raios de sol, eles estão trazendo muitas mensagens para a gente. Então, a gente pode fazer pedidos. Então, a gente pode até fazer esses pedidos que a Carla falou dos anjos, a gente pode fazer os pedidos para que a gente encontre os caminhos para a gente ter os pensamentos mais puros, para que a gente encontre os caminhos para ter os sentimentos mais puros. E isso pode ser o mote dessa meditação entre nós e o sol, enquanto esses raios de sol estão trazendo todas as bênçãos. Se a gente imaginar que eles estão trazendo todas as bênçãos possíveis, e a gente está pedindo eu quero purificar os meus pensamentos, eu quero que meus pensamentos, meus sentimentos e a minha vontade, a minha ação, elas tenham uma direção única. Eu quero poder andar nessa mesma direção, onde eu me encontre cada vez mais com o meu eu superior. Que essa minha individualidade, que esse meu eu superior, ele possa cada vez mais me pertencer. Que ele possa... que eu me possa abrir para que essa individualidade minha, que vive aí no sol, que ela possa se estabelecer em mim. E que eu possa manifestar isso na Terra. Isso é um mantra. E aí você pode ir fazendo N possibilidades, e isso é uma meditação. Você vai entrando em contato com esses raios, com esse prana que você está recebendo, e estabelecendo esse vínculo com o sol. Também pode, por exemplo, você tem alguma questão, né, na vida cotidiana mesmo que você tem, e um problema que você tem dificuldade em resolver. Você pode levar esse problema para quem tem solução para todos os problemas. Então, o sol e o seu eu superior, ele está acima dos problemas. E ele pode enxergar quais são os passos, quais são as soluções para aquele problema que talvez nem tenha sido um problema. E à medida que a gente vai entrando em contato com o sol e com o nosso eu superior e com Deus, a gente vai tendo revelações, a gente vai afinando a nossa intuição. A nossa intuição vai fazendo parte da nossa vida, quer seja nos sonhos, quer seja até em vigília. E a gente vai se maravilhando com a própria natureza. A natureza vai começando, a gente vai começando a entender esse livro da natureza, e ela vai dando a chave de resolução para todos os problemas, mesmo a gente vai entendendo que os nossos problemas na verdade, não são tão grandes assim. E tudo tem solução, né? Outra
Outro exercício que a gente pode fazer, lembra que o sol, a luz do sol, quando ela chega num prisma, ela se divide em 7 cores, né? E cada uma dessas cores, ela está associada a uma virtude. Então, qual é a virtude que eu gostaria de trabalhar? Então, você pode se imaginar embaixo dessa cor. Se você tiver um prisma, é legal você colocar com a luz, porque você consegue enxergar com mais precisão qual é essa cor, né? O violeta, o anil, o azul, até o vermelho, né? Todas as 7 cores, a cor mais precisa que tem a ver com essa vibração dessa virtude é essa que o prisma quebra. Então, você pode fazer um exercício de uma virtude que você gostaria de desenvolver ou de aprimorar uma virtude que você já tem. E aí você pode se imaginar banhando nessa luz, por exemplo, sei lá, você está precisando de vitalidade. Aí você vai se imaginar 1 dia, 2 dias, 3 dias, você pode fazer uma sequência, você pode fazer o seu próprio, sua própria receita, seu próprio programa, né? E aí você vai se imaginar banhando nessa luz vermelha, junto com o nascer do sol, porque essa luz vem junto, né? Todas as cores estão juntos com a luz. E se imaginar vitalizando através dessa cor vermelha. Ou você quer buscar alguma, não sei, se tem algum problema no pulmão, por exemplo, e essa luz azul ela tem a ver com a questão do pulmão. Aí você pode se imaginar banhando nessa luz e que essa luz purifique os meus pulmões, e você vai se conectando com isso, com essa vibração. Então, tem alguns livrinhos aqui, na Nova Terra, por exemplo, que ele dá, que tem algumas ideias de trabalho sobre nós mesmos que a gente pode fazer, mas as possibilidades de trabalho são... Só refletindo. Tá bom. Deu para ver? Então, esse aqui tem muitas coisas, né? E ele está publicado no Brasil pela Bambual, tá, gente? Se vocês puserem Bambual Omram, vai vir todos os livros que tem lá. Inclusive, eles têm um combo maravilhoso, que você pode, um preço ótimo, você pode comprar 7 livros, e entre eles a Nova Terra. Esse aqui acho que também tem coisa, né? Esse aqui que a gente mostrou ontem também tem. Esse ainda não está aqui no Brasil. Tá. Mas o Nova Terra está. Então, eu acho que é um trabalho que a gente vai fazendo e vai descobrindo essas fórmulas que funcionam com a gente. Não necessariamente, que eu acho que é um risco que a gente corre, é a gente cair na fórmula. Porque a gente entra no inconsciente. Então, não é mais a partir da nossa própria vontade que a gente está querendo entrar em contato com o nosso eu superior, que a gente está querendo fazer um caminho de santificação, de purificação, de iluminação, né? A gente pega uma fórmula e lê aquela fórmula. Já não é mais a gente que está ali, é só a fórmula. Então, a fórmula, óbvio que ela está aí, a gente pode usar, desde que a gente, quem utiliza essa fórmula é a nossa consciência, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para não cair nessa armadilha. Ontem a gente falou aqui sobre o que o Omran disse sobre colocar que as palavras são recipientes, né? E a gente pode colocar conteúdo nelas ou não, né? Então, que ele sempre falava algo novo, porque as palavras eram iguais, mas os conteúdos que ele colocava nas palavras eram diferentes. E eu acho que é isso que Adolfo se refere, né? Quando a gente diz uma prece, que seja de um livro e tal, é bonito também, mas a gente tem que se conectar e colocar o conteúdo ali, senão corre o risco, né, de ficar vazio. É só um vaso sem flor, né? E a flor quem coloca, toda vez que a gente vai estar dizendo, entrando em contato com
com esse eu superior, com o divino, com a luz, com o amor, depende da gente. A flor quem coloca somos nós, né? O vaso tem vários, mas vaso sem flor não tem interesse nenhum. Então esse cuidado com sempre colocar a intenção naquilo que a gente está fazendo, sempre o céu é o destino, nem é o limite, né? O céu é o destino, né? Não é mais do que o limite, o céu é o destino. E bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei. Uma coisa que a gente pode pensar, na verdade, agora que eu pensei, né? Essa noite, de noite para o dia, também a gente pode pensar em termos de concepção, Laura. Porque é uma concepção, né? Então a gente está preparando esse nascimento, né? Então é a concepção e esse parto luminoso de nós mesmos cada dia de manhã. Então como é que é essa e a importância daquele primeiro raio de sol é o raio que vai conceber o dia na gente. Olha, as analogias são imensas, e analogia não é só território de poeta, não. A analogia é território de mago. O que você leu ontem pra gente, assim como esse sol nasce, que o sol da liberdade nasce no meu espírito, enfim, cada vez que eu faço uma analogia, eu estou sendo um mago, estou sendo uma maga. E o poder do gesto tem a ver com a magia. O tempo inteiro, todas as leis da física, antigamente era magia, leis da química era alquimia, leis da astronomia tem a ver com astrologia. O mestre sempre fazia esses rapports, esses vínculos, e você, vendo essa concepção no primeiro raio, é isso mesmo. Porque a partir de como a partir da concepção das coisas, é como a gente estabelece o caminho do dia, né? Então, se a gente tem uma boa concepção, é auspicioso esse dia, vai ser auspicioso esse dia, né? Tem muito mais chance das coisas irem numa direção mais auspiciosa. E uma concepção menos consciente provavelmente a gente vai ter mais obstáculos ou coisas mais inesperadas que a gente vai ter dificuldade em lidar. Então, e ter consciência nesse primeiro momento do dia, nesse encontro com o primeiro raio do sol, depende só da gente, né? Não precisa mais de ninguém. A Carla está anotando a oração. O fogo ele santifica, o ar ele purifica, e é para o mental, o fogo é para o mundo espiritual. Aí vem o anjo da água que lava, e ele lava o corpo das emoções. Aí vem o anjo da terra que limpa as impurezas do nosso corpo. E isso a gente pode ter o dia inteiro quando está lidando com faxina, sempre essas analogias. Ele dizia, você está tirando pó de qualquer jeito? Não, peraí, isso pode ser um momento iniciático do seu dia. Você tirando pó tem a ver com a mente, tem a ver com o próprio ar, e você vai tirando o pó e o mental teu vai se purificando. Porque um sentimento puro não tem nada a ver com o pensamento puro. Cada um vai ter suas exigências. O pensamento puro, ele é luminoso. O sentimento, não, ele é quente, ele aquece. É distinto, cada um vai ter sua... Como a gente disse ontem, dá para dividir em 7 corpos. Cada corpo tem suas necessidades e seu alimento, a sua gasolina. E ele obrigava a gente a brincar com essas coisas. Ele dava 3, 4 possibilidades, mas ele sempre queria que a gente continuasse. Em bom pedagogo, né, Adolfo? Você não dá o caminho das pedras, você dá um quase caminho das pedras, aí o aluno encontra, então faz aquela... São as possibilidades, porque a gente é criador, né? A gente cria, né? Essa possibilidade de se inspirar e criar tem... É infinito, né? É infinito as possibilidades de a gente entrar em contato, né? Aí, na tua analogia, estamos todos grávidos de nós mesmos, para amanhã, para depois da manhã, para daqui a um mês. Estamos fabricando nosso pâncreas novo, nosso fígado. E o mestre dizia, e por que então os órgãos continuam se renovando com as mesmas doenças? É porque a gente não sabe estar grávido de si próprio. Essa galvanoplastia, nós temos que engendrar em nós as forças da vida
para poder fazer um novo, e a gente acaba na mesmice, é a tentação. Mas o que você falou sobre o sol tem tudo a ver com o dia de hoje. Posso já falar da Pentecoste, Carlinha? Pode. Isso. Porque ele sempre explica que o fogo visível é a imagem material do fogo invisível. Por isso, quando a gente acende uma vela, a gente tem, com a nossa alma, o nosso espírito, nós temos que nos vincular ao fogo celeste. E esse fogo celeste, ele é amor, ele é inteligência, ele é poder, ele é o Espírito Santo. E na tradição cristã, a festa de hoje, né, Pentecostes, celebra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, né, na forma daquela chama, a linguinha de fogo. Então, os apóstolos receberam o dom de cura, de profetizar, de falar várias línguas. Não contem isso para Berlitz. E claro que o Espírito Santo nunca chega sozinho. Ele vem acompanhado de anjos, de arcanjos, toda uma hierarquia celeste e vários servidores da natureza que vão se instalando no ser humano sob a forma de dons, de faculdades e virtudes. E aí tem mais surpresas para você, continuando para vocês no dia de hoje, porque a gente então está celebrando hoje essa descida do Espírito Santo, mas na realidade essa descida é um evento simbólico que de uma forma ou outra está descrito em todas as religiões. Agora, foi dito então que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. A gente pode pensar que ele é uma entidade externa, né, exterior aos apóstolos. Não, na realidade, o Espírito Santo é o seu eu superior, aquele que a gente vai curtir lá no sol, que o Adolfo falou. Isto é, ele é símbolo de tudo que é luminoso, possante, divino. Dizer que o homem recebe o Espírito Santo significa que o seu próprio espírito toma posse dele. Seu próprio espírito é o seu eu superior. Então, essa união nossa com o nosso eu superior, essa é a descida do Espírito Santo. Mas esse eu superior faz parte do ser humano. Ainda não pode descer nele para se manifestar, porque o ser humano não se desvencilhou do caminho das impurezas que estão obstruindo tudo. Não, desculpem. Ele não desobstruiu os caminhos das impurezas que estão obstruindo esse caminho. Agora, o dia que o ser humano se purificar verdadeiramente, ele conseguirá a verdadeira santificação, o Santo Espírito, o seu eu superior, possante, luminoso, radiante, que pode então descer nele e aí sim cumprir maravilhas, né? Fazer com que maravilhas ocorram no cotidiano da pessoa. E o grande ensinamento do Mestre para a gente é que aquele que se esforça em atuar pela sua alma e pelo seu espírito, sempre ciente dessas duas entidades, ele vai transformando interiormente as suas dificuldades e seus sofrimentos. Mesmo se ele não pode fazer nada contra os eventos que acontecem, onde outros perdem coragem e caem, ele encontra forças, encontra um alimento, ele recebe um elan, um impulso para continuar a avançar. Nunca se submetam, nunca capitulem, tentem sempre remediar. E para remediar tem a oração. Nós é que temos que ir, não esperar que o Senhor, na sua clemência e misericórdia, venha nos visitar. O Senhor não vai descer. Vocês vão dizer, mas mestre, nas Escrituras está dito que no dia da Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos sob forma de línguas de fogo. Na realidade, aquele que recebe o Espírito Santo já se elevou interiormente até as regiões celestes, onde ele se fusiona com a divindade. E mesmo se é dito, o Espírito Santo desceu nessa pessoa, na realidade, esse ser se elevou e o Espírito o encheu com a sua presença. O Espírito Divino desce na gente à medida que nós somos capazes de subir para ele. Bem, esse fogo celeste, ele busca os seres que caminham sobre o caminho da pureza, do desinteresse, do sacrifício. Aliás, ontem, Adolfo,
Eu devia ter dito no Amanhecer, né, sobre quem é o Sol. Tem uma passagem de um dos livros, ele diz que o desinteresse é a virtude solar por excelência. A gente trabalha para trabalhar, a gente ama para amar, a gente esclarece os outros para esclarecer, a gente dá por dar. O Sol enviou sua luz na Terra e a esquentou, vivificou, foi o primeiro a fazer isso. Ele não esperou que a Terra comece, ele não espera que ela dê algo em troca. E é assim que há milênios e milênios de anos, bombardeado por milhares e milhares de fótons, biofótons também, né? A Terra evolui. O mestre faz do mesmo jeito. Ele pensa só numa coisa: esclarecer os humanos, enviar amor, purificar a atmosfera espiritual poluída pelos miasmas das paixões e cobiças. O mestre cria vias de comunicação entre terra e céu, das regiões inferiores até as regiões da superconsciência. Por isso que o ambiente num mestre é fácil comungar com a vida. Agora, o fogo divino, ele possui essa propriedade particular de nunca destruir o que é de mesma natureza que ele. Quando esse fogo penetra no ser humano, ele só consome, só queima as impurezas. A matéria que é pura, ela fica intacta, ela se torna luminosa, porque ela está vibrando no mesmo teor vibratório. E para atrair esse fogo celeste, que é o objetivo, né, do nosso trabalho, temos que saber que ele só chega num lugar que já foi preparado, um lugar que está em nós e que constantemente, sem cansar, nós temos que buscar purificar e santificar. É o que você estava dizendo, né? Cada dia a gente tem que se preparar para receber esse sol, é esse fogo. Então, cada dia com pensamentos, sentimentos e atos inspirados pela sabedoria e pelo amor, nós vamos edificando uma morada feita de uma matéria luminosa, na qual o fogo celeste, reconhecendo a sua própria quintessência, é atraído de maneira irresistível. Então, ele não tem escolha, o Espírito Santo. Se está preparado o ninho, né? E esse fogo celeste é que a tradição chama de Espírito Santo. Quer dizer, se criasse um vácuo, né? Ali ele... exato, ele vai ter. E ele lembra também aqui aquela parábola das virgens sábias e as virgens tolas, e onde Jesus dizia: sejam vigilantes. Claro que não significa não dormir, mas ficar vigilantes, porque a gente não sabe que momento o bem-amado vai chegar. Esse bem-amado, esse esposo místico, é o Espírito Santo. E pelas nossas orações, pela nossa vida pura, nós temos que preparar para ele um óleo, assim bem precioso, uma quintessência, que é o único alimento para o Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo se nutre de amor. É bom saber. O óleo, né? Pois é, o Espírito Santo é uma chama, e uma chama precisa ser nutrida, e o óleo é seu alimento. Que a pessoa seja mulher ou homem, isso não importa. A Virgem sábia, da qual fala Jesus, é um símbolo da alma humana que se prepara a receber o Espírito Santo. Ele é o esposo da luz, né? Ele só vem nos visitar se nós temos óleo suficiente para nutrir a sua chama. E vocês então compreendem porque no dia da Pentecostes os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo sob a forma de chamas, línguas de fogo, queimando ali, acima da cabeça. Eles haviam enchido suas lâmpadas de óleo, essa substância espiritual que é a única que consegue atrair o esposo, o Espírito Divino. Cara, eu não sei quem faz esse roteiro, mas eu sei que a Carla, quando disse quem ia falar o quê, não sabia que estaríamos falando da mesma coisa. Solar, crística, Espírito Santo, discípulo, preparação. E essas surpresas, essa holografia, tem o tempo inteiro. Ops! Desculpa, gente. Eu tinha aqui feito tudo bonitinho
e acabou que foi uma pessoa que tinha prioridade. Enfim, nós temos a possibilidade de, de acabar com a maneira medíocre de olhar para a vida. Quando a Carla disse tudo é milagre, o Espírito Santo só quer chegar na gente. Mas se as condições, né? Tipo, o presidente não vem, se não tiver tudo, se eu vou receber um presidente, um ministro, um de Estado, o serviço secreto vem antes, verifica como é que estão as coisas. E ele dava esse exemplo, mestre. Você convida um grande ser, tem que estar tudo pronto. Agora, vai demorar muitas vidas? Azar, dizia o mestre. Vocês não se preocupem com o tempo. Pode demorar, porque o trabalho em si é interessante. E ele consegue nos conquistar nisso. Pô, mas eu não tenho capacidade nenhuma de concentração, de meditação, mal sei uma oração. Comece, é o primeiro passo, porque o caminho em si é fascinante. Laura, eu não sei se a gente está com tempo. O Cláudio José está falando que faz 35 anos que ele saúda o sol e que ele criou o próprio ritual. Ele está oferecendo de compartilhar com a gente. Olá, Cláudio. Bom te ver aqui com a gente. Tudo bem? Se for curtinho, Cláudio, vamos nessa. Vamos te ouvir. Bem, bom dia a todos aí, um prazer aí rever você, Laura, e conhecer os novos irmãos e irmãs desse caminho, né, que eu tenho a graça, né, de ter conhecido, né, que eu procuro colocar em prática, né, os ensinamentos do Ivanov, né, e eu faço esse trabalho, né, há 35 anos. Durante muito tempo eu acordava de madrugada todo dia, ia lá para o arpoador, contemplar o nascer do sol, e nisso aí eu criei um pequeno ritual, né, que são umas pequenas posições, né, ter toda essa preparação, é claro, né, que o nosso irmão aí falou. Aí eu tenho umas posições. A primeira posição é você ficar de pés juntos, braços abertos, posição do Cristo Redentor, tá? Você estivesse fazendo um abraço cósmico, né, recebendo, né, o sol, aquele ser ali, né, com os braços abertos e o coração aberto. E uma outra posição é a posição do tridente de Netuno, né? Você também com os pés juntos, com as mãos assim, né, para frente, paralelas à cabeça, né? Você utilizando as mãos como uma antena para receber aquela energia, né? Você se torna um agente emissor e receptor daquela energia. E a última posição também muito importante que eu aprendi com a tradição inca, né, lá na Bolívia, com o xamã lá, que é essa posição aqui de você fazer um triângulo, com os dedos fechados, colocar o sol, posicionar esse triângulo, colocar o sol no centro. Essa posição você pode fazer para a lua também, para outras coisas, né? Essa posição potencializa, né, a energia, né, e ajuda você a se concentrar, né, naquele foco ali que você está se posicionando, tá? Então, essa aí é que eu brevemente, né, gostaria de compartilhar com vocês, e em outros momentos, né, compartilhei outras coisas que o Sol tem me ensinado todo esse tempo. O Sol realmente é um bom mestre e nos ensina, quando a gente estabelece amizade com ele, ele realmente nos ensina, nos dá as soluções e revelações que a gente precisa estar preparado para saber. Obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, Cláudio. É exatamente o que o mestre dizia. Vocês querem saber como é que eu sei disso? Isso não está escrito em lugar nenhum. Foi o sol que me contou. Ele, tranquilamente, exato, nesse tom que você estava falando, assim ele se dirigia a nós. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Ou vamos para o próximo? Como é que estamos em tempo, Carlinha? Estamos de tempo, estamos bem. Você ainda tem 10 minutos. Oba, oba. Porque tem momentos em que o mestre explica que esse sol, que esse fogo, desculpe, esse fogo do Espírito Santo, na hora da Pentecoste, é algo tão íntimo, é feminino. Na tradição cristã, nós não temos a mulher de Deus, né? A Shekinah, como está na tradição judaica. Então,
Deus, o Espírito Santo, né, o Senhor, e Jesus. Esse Espírito Santo é a Shekinah, também tem a ver com toda a manifestação da natureza. É um bom tema para meditar, para o Sol contar para vocês. Se o Espírito Crístico é o Filho, o Espírito Santo é a parte do amor. Tem na religião cristã, católica, e eu não sei bem, porque tem um pecado contra o Espírito Santo, que esse não pode, esse dá danação eterna. E esse é o pecado contra o amor. Mas aproveitando esse caminho, se não tem alguma pergunta, o mestre, tipo assim, ele queria uma vez por todas que a gente esquecesse da ideia de uma danação eterna. E ele tem um raciocínio fantástico. Ele diz assim: tome uma mãe que tem vários filhos, só que um desses comete crimes e realmente é uma pessoa absurda, está preso. Ela perdoa esse filho? Sim, ela perdoa esse filho. Uma mãe sabe perdoar. Mas se isso é o caso, então a gente tem que inverter as coisas. Vamos fazer tempo para as mães e não mais para Deus. Porque a mãe seria superior a Deus na sua capacidade de perdoar. Então, como a mãe não é mais que Deus, Deus perdoa. E não existe danação eterna. Não sei se eu expliquei bem a nível da epistemológica, assim, um raciocínio, uma dedução lógica. Se Deus é esse Deus que nós pensamos, amamos, ele não pode ser inferior à mãe na sua capacidade de perdão. Então, que ninguém se preocupe aqui nesse grupinho, quanto é que nós somos, 48 pessoas, não existe danação eterna. Fala, Adolfo, você está raciocinando. Não, eu acredito piamente nisso daí, né? Porque se a gente... É tudo uma transformação, né? Essa inteligência divina, a gente não consegue entender ela, né? A gente vai passo a passo, compreendendo muito pouquinho, né? Muito pouquinho. E se esse objetivo fim, vamos dizer, é todo mundo se transformar num sol, pode ser agora, pode ser depois, né? E todos, né? Tudo volta a ser essa grande luz, esse grande calor, né? E o Nauru está dizendo que danação eterna nem para os demônios. Exatamente isso. Né? E aí, voltando para o próprio sol, né? Que o sol, ele ilumina os bons e os criminosos, né? Os santos e os políticos. Todo mundo. Ele dizia: vocês gostam de pessoas maravilhosas? Isso é fácil. Agora continuem. Vão poder ver naquele ser que você desgosta, ali tem uma alma. Ele inclusive dizia: como é que o mestre faz com os discípulos? Você acha que eles amam 1000 pessoas, 2000? Não dá. Inclusive tem uns que são, não dá nem para querer chegar perto. Mas, ele dizia, eu vejo a alma das pessoas. Aí, a nível de alma, a gente pode amar o mundo inteiro. É diferente, né? Mas, inclusive, amar o eu superior de cada um, fica fácil. Mas nós não podemos deixar ninguém de lado. A fala que vai ter agora sobre fraternidade talvez seja uma das falas mais essenciais do ensinamento do mestre. Qual é o meu relacionamento justo comigo, claro, mas com os outros, inclusive com a própria divindade. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão aí das células do corpo, né? Como esse também se a gente olhar do nosso microcosmos, que somos nós mesmos, né, as nossas células, né, como elas também elas compartilham esse mesmo corpo, né, e uma não é mais importante do que a outra, né, são todas importantes, né. Eu só vou responder um pouquinho aqui, se não existe danação eterna, como se explica esse momento de pandemia que estamos passando? Porque a pandemia só está ocorrendo aqui. As pessoas acham que a tragédia é morrer. A tragédia é não viver. A tragédia está aqui, em vida, em corpo, indiferente. Indiferente à luz do sol, indiferente à beleza de uma planta, beleza de olhar de uma criança. Isso é trágico.
Morrer é voltar para casa, gente. Para os iniciados, a gente tem que chorar quando nasce uma criança, porque ela vai enfrentar cada uma, e se alegrar quando finalmente parte alguém com uma vida bem vivida. Nós é que queremos nos apegar à pequena família, em vez da grande. Nós é que queremos, quer dizer, eu vou sofrer em função das minhas limitações. E essa pandemia, ela está obrigando muitas pessoas a acordar, a reagir, porque ficar tomando cerveja todo fim de semana, fazendo barulho num lugar, todo mundo junto, não foi essa a razão pela qual a gente se encarnou. Então essa pandemia está lembrando a muitos razões para vir. Por que que a gente se encarnou? Agora, voltando às células, não sei se eu respondi, Thaís, mas seria bom ter o teu diálogo também, né, para eu poder te ouvir. Mas com relação às células, a inteligência celular é um negócio absurdo. É 1 milhão de operações que acontecem numa célula por segundo no nosso corpo humano. Puxa! E elas são supostas estar em harmonia entre todas elas. Mas elas tomam exemplo sobre os nossos gestos. Quando a Claudinha falou ontem da importância do gesto, o mestre explicava que as nossas células ficam observando. Como é que eu estou limpando um quarto, por exemplo? Como é que eu dou um chute na lata de lixo? Ou como é que eu fecho a janela ou abro? Qual o teor de cada gesto? A força aplicada no gesto era correta? Foi demais? Foi leve demais? Eu tive que recomeçar várias vezes? Ele dizia até para varrer precisa de uma certa inteligência. Você não pode varrer sempre no mesmo lugar, tem que varrer tudo. Enquanto eu faço essa faxina, esse exercício, todas as minhas células estão olhando e depois começam a se tratar entre elas, como eu tratei os objetos em volta de mim. Então, inclusive no corpo saudável, uma célula está ao lado da outra, tudo polarizado, polo positivo com polo negativo, aí vai indo, todo direitinho. Quando vem uma interferência, é o que a gente chama de doença, uma das coisas que a pessoa com reiki ou com magnetismo aplicando, né, vai restaurar essa polaridade, esse vínculo correto elétrico-magnético entre as células. Que incrível, né? Isso são palavras dele. Ele falava de pigmento de folha. Sabe aquela folha que está mais vermelhinha, ou mais amarela, ou mais verde? Qual o valor espiritual de cada um desses pigmentos, gente? Olha, assim como ele falava de Hermes Trismegistus, um grande iniciado egípcio, assim como ele falava das ideias da inteligência cósmica para como é que será a reprodução humana mais tarde, ele também falava de pigmento e de polarização entre as células. Então, todo tipo de pessoa, da pessoa mais científica até mais argumentativa com coisas de direito internacional, ele estava ali e tinha um diálogo com ela. Qual a relação correta entre os povos? Como é que o Tratado de Versailles, dia 11 de novembro, acabou fazendo com que a Segunda Guerra Mundial chegasse? Como é vencer? O que eu faço quando eu venci? Eu vou pisotear meu adversário que já está perdido? Ou estender a mão? Como é que são esses rapports de força? Ele está sempre aprendendo. Eu não termino de aprender. Eu estou desde 76 lendo, pensando, aplicando. E todo dia eu aprendo. Eu acho que agora já são quase 10 horas. Agora, Fábio, você não quer apresentar o Fábio, não, que eu estou comendo uma torradinha? Apresento o Fábio. Fábio é um grande amigo e há mais de 30 e tantos anos vem estudando, pensando, aplicando o ensinamento, e na minha compreensão ele é um ser que está sempre preocupado, e já tinha isso antes de conhecer o ensinamento, preocupado em estender a mão para o outro, dar uma ajuda. Mas olha, pode ser o carro que furou o pneu, ele para ali, ele ajuda. E pode ser alguém precisando de uma conversa porque está pensando em se separar. Impressionante como o espírito de fraternidade é algo que o abençoa há muito tempo e tem dado a ele possibilidades incríveis de navegar os mares agitados da vida. Fábio Dazen, bem-vindo. Quais são os benefícios da fraternidade sobre a Terra, segundo o Ombra?